Olá, gente. Professor Marcos Dominício, professor de arte. E a gente vai continuar nosso estudo aí com assuntos do terceiro ano. Mas esses assuntos servem também para qualquer série. Modernismo brasileiro, arte do século XX focada no Brasil. Quando a gente fala de modernismo brasileiro, a gente está falando de uma série de inovações que vêm da Europa, né, e vão permear, vão temperar estas mudanças que acontecem no Brasil do século XX. Deixar claro que quando a gente vem do século XIX, ele já está com um processo grande, que seria a chegada da missão artística francesa ao Brasil, logo depois de Dom João VI, o academicismo brasileiro, né, que seria uma faculdade de belas artes, onde você vai formar profissionais com nível superior nas diversas formas de arte, mais para a necessidade da família real do que uma mudança clara no Brasil, mas que isso acontece também, e uma superação natural desta forma acadêmica, o academicismo, que seriam o que mesmo da Europa, né? O romantismo, o realismo, o impressionismo, tivemos impressionismo no Brasil. Então, no início do século XX, uma exposição de um russo chamado Lazar Segal, em 1917, e uma exposição, de um russo chamado Lazar Segal, em 1913, e em 1917, uma mulher, eu estou reproduzindo isso de maneira bem forte, para você entender o que essa mulher sofreu, chamada Anita Malfatti, eles expõem nesses anos, e aí, meu amigo, cria uma confusão enorme com um opositor conservador na época, eu não vou transformar em vilão, mas a gente tem que entender a situação, que era um jornalista, um literato chamado Monteiro Lobato, que era contra os modernismos que vinham da Europa, né? Sobre um aspecto, ele julgava naquele período que tinha razão. Então, isso aconteceu, e aí esses artistas se juntam, né, depois das críticas da Anitta e do Segal, se juntam com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, mais um grupo de outros artistas, para fazer nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna, que, obviamente, além de ser inspirada por as semanas e eventos europeus, franceses em particular, cria uma contrapartida de Monteiro Lobato que ele detona a Semana de Arte Moderna. Aqui a foto dos bonitinhos que apareceram, esse aqui, deixa eu mostrar bem aqui para vocês, para a gente poder ter uma noção. Esse aqui é Oswald de Andrade, esse aqui é Mário de Andrade, né? A gente tem outros, nosso amiguinho Graça Aranha aqui, que é o maranhense, e outros artistas que estavam lá. Pintores, escritores, poetas, arquitetos, músicos. Heitor Villa-Lobos estava lá. Não tem nenhuma mulher, mas professor, não tem uma mulher? Tem, só que ela não podia estar na foto, porque uma mulher não podia tirar foto com uma porção de homens. Eu não vou dizer o que, se hoje já se tem um julgamento, imagina no início do século XX. Então, a ideia era abolir a estética perfeita, que era muito apreciada no século XIX, o academicismo, e criar uma identidade própria com uma cara nova de arte no Brasil. Eles vão experimentando diferentes caminhos, até achar, né, alguma coisa interessante. Não há um padrão, cada artista vai criando sua própria estrutura. E aí a gente tem o cartaz da Semana de Arte Moderna, esse aqui foi utilizado, e a ideia da liberdade de expressão e a inspiração nas vanguardas europeias, já tem aula aqui sobre isso no canal, né, plataforma Gonçalves Dias, corre lá, e influências de vanguardas como o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo. Professor, definir. Futurismo, a ideia de velocidade e o futuro chegando. Cubismo, geometrização das formas. Dadaísmo, a anti-arte, a loucura da liberdade de expressar como quiser. Surrealismo, sonho em formas de imagem. E expressionismo, a deformação, angústia e ansiedade. Esse cartaz aqui foi feito por um pintor carioca que participou da Semana de Arte Moderna, chamado Di Cavalcanti. Na poesia, que eu não vou entrar muito no assunto, né, mas a linguagem foi mais coloquial e vulgar, dando liberdade a essa popularização. E aí a gente vem a parte que é interessante, inerente a gente. O que aconteceu nos 3 dias? No primeiro dia, já estava lotado. Pinturas e esculturas espalhadas pelo saguão, choque e repúdio do público. Graça Aranha, maranhense, né, escreve um texto chamado Emoção Estética da Arte Moderna. Eu, particularmente, eu não sei se ele está xingando ou se ele está elogiando, mas é bem divertido você ler e tirar suas próprias conclusões. E apresentações musicais e exposições artísticas. Foi um zum em São Paulo naquela época. No segundo dia, teve uma apresentação musical de Guiomar Novaes, uma palestra de um escritor que assinava pelo nome de Menotti Del Picchia, mas ele é brasileiro, muitas vaias, muitos aplausos e gritaria. Ronald Carvalho, o maranhense, declamou Os Sapos, de Manuel Bandeira, e aí o coro gritava.
Tem gente que acredita que o próprio Oswald de Andrade pagou estudantes para fazerem a zorra todinha. Terceiro dia, público reduzido, mais tranquilo, à noite teve uma apresentação musical de Villa-Lobos. Villa-Lobos, que é um musicista brasileiro, ele estava com o pé machucado. E aí, com o pé machucado, o que acontece? Ele foi de chinelo. Ah, meu amigo, para quê? Né? O próprio Monteiro Lobato colocou de que ele estava usando porque ele estava com o calo inflamado, né? E imaginaram que era uma performance, alguma coisa do tipo, e aí o Monteiro Lobato detonou o trabalho dele, né, que era uma visão futurista, respeitosa, porque a moda era assim, tá? Vamos fazer um exercitando para vocês entenderem. Lendo o trecho de discurso de Graça Aranha, ao nosso Maranhense novamente, na abertura da Semana de Arte Moderna. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é um aglomerado de horrores. Bem, como assim? Para esses retardatários da arte, ainda é o belo. Nenhum preconceito é mais perturbador a concepção da arte do que a beleza. Tem mais coisas, tem bem mais coisas. Leiam, vale a pena. É correto afirmar que, letra A arte moderna é uma homenagem ao feio e ao disforme. Letra B, o discurso de Graça Aranha foi uma crítica irônica à Semana de Arte Moderna. Letra C, na arte moderna o artista não deve saber desenhar. E letra D, a arte moderna é uma atitude de oposição ao passado. É exatamente isso. O objetivo não é criar algo que seja feito, mas a gente cancelar, não. A gente se opor, fazer coisas novas. O objetivo é esse, como não estamos entendendo, certo? Bom, quem foram os artistas que para a gente são importantes saber que estiveram na Semana de Arte Moderna? Primeiro deles, Di Cavalcanti, né? Ele tem uma influência cubista. A gente coloca como cubista, mas a influência dele é cubista. Você não tem um cubista brasileiro, né? E ele expôs o corpo da mulher negra, que na época é chamada de mulata brasileira, com a cara do povo, frutas, flores, que ele julga que são tropicais, bananas, mangas, abacaxi, nenhuma delas é brasileira, deixar claro. A cara do povo brasileiro, a exuberância tropical do país, de sua sensualidade, seu folclore. Esse quadro chama Samba, né? Fácil de identificar. 5 moças de Paraty, ainda de Cavalcanti, novamente. Esta mulher negra, chamada de mulata, é o padrão de beleza, com seios e nádegas fartas, lábios carnudos, né, com curvas muito acentuadas e o quadril largo com as nádegas também. Bom, essa visão de uma mulher encorpada e sensual é a forma como a mulher brasileira é vendida exteriormente. É sempre mais exato pintor das coisas nacionais, disse Mário de Andrade. Em contrapartida, uma jovem pintora que tinha uma carinha muito triste, mas era muito elegante, mas ela foi massacrada por o Monteiro Lobato, chamada Anita Malfatti. Cores vivas e vibrantes, pinceladas visíveis, mas uma tristeza muito grande na forma, até porque ela estava sozinha, né? No final da carreira de vida ela teve que dar aulas de arte mais acadêmica para poder sobreviver e trabalhava isso com uma percepção bem pessoal, né? Se hoje uma mulher tentando trabalhar sozinha é massacrada, imagina há mais de 100 anos atrás. Um lituano, um russo chamado Lazar Segal, vem e vê da Europa, né, no caso, da Europa, aliás, e ele vem com a ideia de como ele imagina este Brasil. Então, uma visão europeia de um artista que não é brasileiro sobre o Brasil. Ele trabalha temas como expressionismo, mas ao mesmo tempo uma nacionalidade cheia de cores. É bem interessante a obra dele. Vicente do Rego Monteiro. Ele era bem jovem quando aconteceu a Semana de Arte Moderna. Seres humanos, naturezas mortas, retratos, ciências, indígenas, lendas da Amazônia, religião cristã e principalmente sensualidade e sinuosidade. A obra dele tem essa característica, que é uma marca registrada, né? A obra do Monteiro foi elogiada pelo próprio Pablo Picasso. Olha que interessante. A sensação de volume, mas que dê só um claro escuro que pareça geométrico também. Mulher com galinha, ele consegue transformar isso numa coisa fabulosa. Nós tivemos escultores também. Vitor Meirelles. Esculturas beirando o contemporâneo e o moderno e contemporâneo. Há uma influência de uma escola chamada Bauhaus, que vai dar origem ao design, formas humanas, religiosas, arte brasileira e mitologia clássica. Esse aqui é a Virgem indígena. Virgem Maria, pois é. Eu que coloquei essa expressão para vocês entenderem. Ele coloca uma virgem, que seria a representação de Maria do cristianismo, do catolicismo, agora atualmente, né? E com traços indígenas. É para chocar. Vamos lá para um exercitando? Perdão. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional.
do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, ela enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anitta e outros modernistas, eles buscavam o que exatamente? Letra A, libertar a arte brasileira da arte europeia, valorizando os temas nacionais. Letra B, defender os padrões europeus. Letra C, copiar fielmente a natureza de forma educativa. Letra D, defender a tradição acadêmica e os temas do passado. Bom, essa aqui, com certeza, temas do passado, o modernismo não vai. Então, nós temos, letra A, libertar a arte brasileira da arte europeia, valorizando os temas nacionais. É óbvio que isso não foi bem aceito e não foi tão bem compreendido por todo mundo. Um exemplo disso é o opositor, que é Monteiro Lobato. E que, por coincidência de piada, né, o próprio Oswald de Andrade, eles eram eram conhecidos, não vou dizer que eram amigos, convida inicialmente o Monteiro Lobato para ser o patrono da Semana de Arte Moderna. Ele, obviamente, não aceita e dá um chilique incansável. Bom, estava faltando o nome dessa figura aqui, que é um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral. Bom, ela é um capítulo à parte. Professor, Tarsila do Amaral esteve na Semana de Arte Moderna? Não. Tinha algum quadro dela na Semana de Arte Moderna? Não. Ela mandou alguma coisa da Europa para cá, porque ela estava na Europa? Mandou, mas algum material que pudesse nortear. Mas ela é considerada modernista e ela ficou muito amiga de Anita Malfatti. E quando ela volta para o Brasil, 2 anos depois, em 1924, ela começa a namorar com Oswald de Andrade. Bom, aí é ladeira abaixo, certo? O que chama atenção na obra de Tarsila do Amaral é porque ela se torna a primeira artista brasileira a criar um estilo propriamente brasileiro, que é o estilo antropofágico, uma escola antropofágica que eu já explicar para vocês. Os quadros eram cores vivas, temas sociais, a paisagem do Brasil, e ela tem uma estética fora do padrão que é meio surrealista, né? Isso aqui é um autorretrato dela. Tarsila passa por 3 fases. A primeira, a fase pau-brasil, essa paixão brasileira, esse barrismo, né? Eu amo o Brasil, deixa que eu falo porque eu estou aqui no país, eu tenho meu lugar de fala. Cores caipiras, cores da infância, cores fortes nacionais, né? Esse nacionalismo extremo, mas não tem para onde dizer. Tá muito bonitinha esta favela de Tarsila, né? Morro da Favela, tá lindo, tá fofa. Mas a visão de uma mulher rica, porque ela vem de uma história bem rica e saiu daqui para estudar na Europa. Mas a visão é interessante. Fase antropofágica. Esse quadro aqui, o pezão que vocês chamam, o abaporu, significa aquele que come carne humana. Peraí, professor, o que é isso? Abaporu é uma palavra indígena dos povos originários que significa aquele que come carne humana. Como assim, professor? A ideia era pegar os movimentos europeus, cubismo, fauvismo, expressionismo, surrealismo, futurismo, engolir, mastigar, digerir e depois, o termo seria esse, né? Regozijar, vomitar o que não prestasse décima cara brasileira. Então, era consumir a cultura europeia e dar o nosso formato, né, brazuca, transformar em algo bem brasileiro. E aí surge o nome antropófago. Quem coloca esse nome do português para línguas indígenas é Oswald de Andrade. E aí ficou Abaporu. Mas quem é esta figura? É um nu masculino. Oi? Como assim? Gente, pelo amor de Deus, tem uma roupa aqui. Mas a visão dela é justamente essa. Eu vou botar aqui para marcar para vocês terem uma noção. Este quadro aqui, esse homem de pé no chão, ele tem um pé grande por quê? Porque ele tem contato com a terra. E essa visão do cactus, que não é uma mandacaru, e o sol, é uma visão que uma mulher do Sudeste tem sobre o Nordeste. Tudo muito laranja, tudo muito seco, tudo muito árido. Mas o homem, né, não desiste e ele não sai da terra dele por nada. Essa é a visão que se tem dos nossos contemporâneos. Eu sou nordestino, mas o pessoal do Sudeste tem muito isso. E a última fase da Tarsila é a fase social, onde ela está junta com o Partido Comunista e ela vai em busca dessa condição social e luta pelas condições sociais de trabalho de pessoas que trabalham na indústria, né? Por isso que ela foi presa, participar de reuniões do Partido Comunista. A temática é triste. Professor, já viu esse quadro do meu livro? Pois é, o que significa? Que livro você viu? De filosofia, de história? Porque ele está... Isto aqui é a cidade de São Paulo, industrializada, né, com vários rostos, e cada rosto desse é uma etnia, um povo, um local que desceu para São Paulo para tentar
a vida e trabalhar até 12 horas, 18 horas por dia. A ideia é, vamos ter condições sociais para isso? Um exercitando 3. O movimento originado da obra Abapuru, a imagem do lado, né, pretendia se apropriar de quê? Perdão. Letra A, da cultura europeia para originar algo brasileiro. Letra B, da arte clássica para copiar o seu ideal de beleza. Letra C, do ideário republicano para celebrar a modernidade. Letra D, das técnicas artísticas nativas para consagrar sua tradição. Aí já dá para a gente tirar duas aí. A letra B, que é a arte clássica, que essa não faz parte do modernismo, e a letra C, que é o ideal republicano, que é uma postura mais conservadora. Então a gente tem a letra A e a letra D. Resposta: se apropriar da cultura europeia para originar algo brasileiro. Antropofagismo, que é justamente o estilo que eu falei para vocês, que é o primeiro estilo brasileiro, propriamente dito brasileiro, criado por um artista mulher brasileira, né? Isso é legal. Do modernismo, a gente passa para o pós-modernismo brasileiro, né? O que é o pós-modernismo? Aquilo que veio depois do modernismo. Alguns historiadores chamam de modernismo da segunda fase, na literatura. Nas artes visuais, a gente vai chamar de pós-modernismo. Quem são as figuras mais importantes desse período? Cândido Portinari, um paulista da cidade de Brodowski, que trabalhava muito pintando questões sociais. Eu tive o prazer de ver esse quadro ao vivo, ele é fabuloso, ele tem Os Retirantes e Criança Morta, no MASP em São Paulo, e é absolutamente incrível como ele tem uma visão, mesmo do Sudeste, sobre a tristeza do Nordeste. Deixar claro que isso aqui era muito comum no início do século XX, esse êxodo do Agreste, do Sertão, da Caatinga, e crianças morrendo de fome, literalmente. A gente escutava isso nos jornais ao longo de décadas. Portinari trabalhou com influência do surrealismo, do cubismo, um muralismo mexicano, ele fazia muito mural, e esses corpos aqui ou são magros demais ou são fortes demais, ele vai de um extremo a outro. Olha aí, ó, o Criança Morta, os quadros são fascinantes. Contornos muito fortes, nítidos, marcantes, pés enormes e descalços, para dar a ideia de que está com o pé no chão e contato. Crianças mortas, Ave Maria, pesado. De Pernambuco, pós-modernista, a gente tem um cara chamado Cícero Dias, que foi o primeiro escultor, né, quer dizer, primeiro ele era escultor e depois substituiu pela pintura. Tradições pernambucanas, e ele vai buscar esse resgate regionalista, temas nordestinos, aquarelas, mulheres, casarões coloniais, folhagens e principalmente mar. Mulheres tem muito. Ele tem um mural gigantesco, um painel gigantesco chamado Recife e suas lembranças de infância, né, entre outras. Aqui eu vi no Recife, começava mais ou menos aqui. Do Pará, no mesmo período, a gente tem um pintor, um artista chamado Ismael Neri, que tem uma tendência entre o surrealismo, a pintura metafísica e o expressionismo. Essa visão metafísica do seu mundo ideal e as influências do cubismo, o expressionismo, das vanguardas são muito grandes, deixa pensativo. Quem sou eu? Isso é um espelho ou uma sombra? Eu estou de lado, eu estou de frente, eu me vejo. A ideia é você criar perguntas sobre essa questão. Bruno Giorgio, um paulista que não é paulista, ele é italiano, mas ele veio para o Brasil logo cedo. E essa estátua onde? Lá em Brasília. Ele costumava fazer estátuas gigantes que misturavam volumes, parece que ela está flutuando, mas tem toneladas, é mármore puro, né, com cortes geométricos e curvas bem específicas. Figuras ou gordas ou magras, mulheres, retratos, bustos, a fase tectônica que ele chama de esculturas mais abstratas e a fase vegetativa com figuras e hastes e elementos dinâmicos. Essa obra chama Meteoro. Eu vou deixar vocês com os artistas do pós-modernismo, mas não são os únicos. Você tem outros grupos, né, como o SPAN, a Sociedade Pro Arte Moderna, o CAN, o Clube de Arte Moderna, que era no Rio de Janeiro, e outro em São Paulo. O Grupo Santa Helena, que são artistas, abre aspas, autodidatas, que experimentavam várias técnicas. O Grupo Bernardelli, um grupo de artistas acadêmicos que acaba largando a academia. E o Grupo do 19, ou seja, a arte brasileira ela tem uma explosão de produção e aí você tem a história do Brasil contada por esses artistas. Professor Marcos Dominici, eu vou deixar vocês aqui com a obra do Bruno Giorgio. Um abraço, fui!